Na reta final do ano, mas teremos mais 3 estudos, né? Na verdade, esse é o penúltimo estudo da revista, mas a semana que vem, como é o dia da Bíblia, nós vamos fazer um estudo especial, um tema, uma aula temática sobre a Bíblia, e depois aí no terceiro domingo a gente encerra. Depois acredito que a gente volte em fevereiro, não é isso? Acho que a ideia o janeiro sempre a gente dá aquela pausa e aí a gente senta para planejar, organizar e voltar depois, ver os estudos, os temas, o que a gente vai trabalhar no próximo ano. Mas é isso mesmo, a gente está aqui nessa reta final desse ano. Esse ano foi todo online aqui na Escola Dominical, né? No ano passado a gente já fez uma boa parte do ano. E nós temos tido essa oportunidade de aprender sempre, né? Muito boas lições, temas no meio também, nas datas especiais. E hoje estamos aqui, então, primeiro domingo de dezembro, para a gente continuar esse tempo aqui de Escola Dominical. Hoje a aula será ministrada pela Marilena. Vamos orar, então, pedindo a bênção de Deus, lembrando do nosso tema, né, que é maturidade cristã, da nossa revista. E estamos na terceira unidade, no penúltimo estudo, penúltima lição. Vamos orar então, pedindo a bênção de Deus e agradecendo por essa manhã, pela palavra dele que sempre fala, a palavra de Deus que sempre fala ao nosso coração. Senhor Deus de toda graça, Senhor Deus de toda paz, de todo amor, nós bendizemos o teu nome. Agradecemos, Deus, porque nessa manhã as tuas misericórdias já se renovaram sobre as nossas vidas. Que louvamos, Deus, por cada pessoa presente aqui nesse momento, por aquelas, Deus, que acompanharão também em nosso canal depois, essa aula que será disponibilizada. Pedimos, Deus, que o Senhor, Pai, através da tua palavra, através do teu Espírito, fale ao nosso coração, use a vida da Madalena, e que possamos juntos continuar crescendo em maturidade, conhecimento e prática da tua palavra. Abençoa, Senhor, esse momento nessa manhã e fala ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Marilena, fique à vontade. Boa aula. Obrigada, pastor. Bom dia para quem está aqui conosco agora e para quem vai assistir depois também. Eu quero começar contando um acontecimento dessa semana. Depois, a gente vai para os versículos, que são o texto base do estudo de hoje, comentamos o estudo e voltamos na história inicial. Então, só para vocês terem uma ideia de como está estruturada a aula. Bom, essa semana aqui, logo de manhã, eu sempre dou uma olhada nas redes sociais, né, antes de começar o trabalho mesmo, ou a gente até poderia dizer que isso já faz parte do trabalho, porque parte do meu trabalho fica em rede social também, né, no Facebook, tem grupo fechado, tal, então a gente sempre dá uma olhada para ver se tem algum post novo de alunos sobre a aula da semana anterior, esse tipo de coisa. E logo que eu abri, eu me deparei com um post de um estudante que hoje está no 4º ano da licenciatura em Ciências, que estava escrito assim, alguma coisa desse tipo. Vou me suicidar e ficarei na lembrança de vocês, e reticências. Isso ele tinha escrito de madrugada, eu vi logo de manhã, acho que já tinha 1 ou 2 comentários antes do que o meu, e daí eu fiquei pensando o que fazer. E daí eu jogo a pergunta para vocês. Por quê? O título do nosso estudo hoje é Relacionando-se como Jesus. Bom dia para quem está chegando aí agora. Então, o nosso tema é Relacionando-se como Jesus. Então, é se relacionar com as pessoas e com Deus, né? Podemos pensar assim. No caso, desde que começou a pandemia, nosso relacionamento tem acontecido muito pelo meio virtual, ou seja, pelas redes sociais, ou por encontros como esse. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês. Se vocês se deparassem com uma mensagem dessa, fosse aqui no chat de um encontro, ou uma mensagem no WhatsApp, ou numa rede social como o Facebook, como que vocês se portariam? A pessoa escreveu, eu vou me suicidar.
e ficará a minha lembrança para vocês. Como seria esse relacionamento? Como que vocês se relacionariam com essa pessoa que disse isso? Qualquer pessoa pode falar. Não precisa pegar senha, não precisa levantar a mão. Eu não ouvi a pergunta antes, Marilena, desculpa. Vamos lá, Rita. Então, já que você... entrado. Eu vou fazer a pergunta especialmente para você agora, hein? Ah! Você já fica comprometida em responder. Bom dia, pastora Marta. Eu deixo meus amigos à vontade aí. Você pode pedir ajuda aos universitários depois. Isso, vamos lá. É assim, Rita, o nosso tema é se relacionando como Jesus, tá? Então, nós temos vários exemplos de como Jesus se relacionava tanto com Deus como com as pessoas. Nos evangelhos a gente pode ver isso, e o texto base que a gente tem está em 1 Pedro, que tem algumas orientações para cristãos. E daí a minha questão é assim, desde que começou a pandemia, nós temos nos relacionado muito no virtual. Às vezes por WhatsApp, às vezes por uma mensagem, por e-mail, rede social, Facebook, Instagram, tudo isso. Esses encontros, né, que tem pelo Google Meet, Zoom, tem vários. E daí, Rita, supondo que você receba uma mensagem no WhatsApp ou que você veja no Facebook, a seguinte mensagem de uma pessoa que você conhece: irei me suicidar e ficarão para vocês as minhas lembranças. O que você faria, Rita? Automaticamente já iria atrás dela, né? Para conversar com ela. Não teria, no momento assim, muito no que pensar. Oraria antes, pedindo a Deus que me capacitasse, me usasse, e iria imediatamente atrás dela para conversar com ela e tentar reverter o caso. Faria isso. Ok, Rita, obrigada. Alguém pensou em alguma outra resposta diferente dessa da Rita? Não? Então todo mundo iria atrás da pessoa para tentar reverter alguma coisa assim. Tá bom, então vamos congelar essa questão. Fale, Claudinei. O vizinho da minha mãe, há uns anos atrás, não foi por rede social, ele ligou para a ex-esposa e falou: manda buscar meu corpo na Cerâmica Martini, que é uma cerâmica falida lá de Mogi Guaçu. Ligou e mandou, fala: manda buscar meu corpo. Ela saiu correndo com a polícia. Ela chegou em menos de 10 minutos, porém não deu tempo de salvar. Então, o correr, igual a Rita tá falando, que ela às vezes não dá tempo. Que a Gisele tentou. Quando o Erinho ligou, ela na hora, ela largou tudo que ela estava fazendo, chamou a polícia e correu para tal Cerâmica Martini. Mas quando chegou, ele já tinha se enforcado, estava pendurado. É muito triste. Pode falar, pastora. Você sabe que eu estava justamente pensando aqui no que a Claudineia falou, né? Você fez a pergunta, a Rita estava respondendo. Realmente, a primeira intenção nossa, na hora, né, ir desligar, ligar, tentar achar a pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a pessoa chega a esse ponto de escrever, ela já está disposta a fazer, né? É igual quando escreve uma carta, né? Quando a pessoa escreve a carta, a pessoa acha, ela pode achar, tá no quarto, escrever, fazer, e você achar poucos minutos depois, mas a pessoa já fez, né? Ela já está com a intenção no coração. Então, eu acho que é todo um trabalho pré. Tem que conseguir perceber o problema antes que ele aconteça, Antes. mas muitas vezes a gente não percebe. Verdade. Ou a gente acaba não dando atenção que deveria para as pessoas que estão em volta. Sim. Ou acha que é pouco, né? Isso é frescura, isso é isso. A gente menospreza um pouco as condições emocionais das pessoas. Exatamente, já temos aí vários itens para irmos discutindo aqui enquanto vamos pegando os versículos. Então, vamos
olhar para os versículos que nós temos no texto de hoje. O texto básico é 1 Pedro 2, de 13 a 23. Como é um trecho longo, nós não leremos todo o trecho, tá? Porque a gente poderia até pegar alguns versículos também do capítulo 3, é um longo trecho que fala sobre a vida exemplar cristã. Então, eu vou destacar alguns versículos e recomendo que vocês leiam depois esse trecho dos capítulos 2 e 3 de 1 Pedro. É muito interessante porque tem uma série de orientações de como nós devemos nos relacionar com as outras pessoas, de como nós devemos nos comportar, né, na sociedade. E muitas das dicas a gente pode trazer para os dias de hoje. Eu estou falando muitas porque, assim, tem hora que a gente olha, né, lê, então está escrito lá, seja submisso ao seu senhor. Hoje a gente não tem senhor, mas a gente tem patrão, a gente tem chefe, então a gente faz aproximações para a realidade que a gente tem hoje. Mas, enfim, eu quero destacar inicialmente o versículo 13 do capítulo 2. O versículo 13 diz o seguinte: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. O destaque aqui é no sentido de nós respeitarmos a autoridade que está colocada, seja ela qual for. E aí a gente pode fazer também uma ponte com o versículo 18, que diz assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Aqui a gente poderia pensar na chefia, no patrão, ou alguém superior a você, na pessoa que é proprietário do imóvel que você aluga, coisas desse tipo. Então, qual que é a orientação? É ser submisso, ou seja, é respeitar. O que significa isso nos nossos dias? Adianta eu ficar xingando o presidente, ou o governador do estado, ou o prefeito da cidade de alguma coisa que eu não concordo? A pastora Márcia balançou a cabeça que não. Não adianta nada, muito pelo contrário. Tem uma coisa que adianta, a gente fica irritado, né? Às vezes passa mal, fica estressado, acaba fazendo mal para a gente mesmo. E o prefeito está lá de boa, continua a vida dele, o governador também e o presidente também. Então não adianta eu ficar xingando e ficar revoltada, não sei o que tem. O que eu tenho que fazer? Entregar nas mãos de Deus e orar. Isso é uma coisa que nós podemos fazer, né? Isso significa ser submisso. É o que Jesus nos ensinou e é o que o texto fala. Jesus não desrespeitou o governo da época dele, né? Os líderes. Ele respeitou. Ele não comprou confusão com isso. Então, tem algumas situações, é lógico que eu posso discordar, sem dúvida nenhuma, e eu discordo, mas eu não fico me torturando por isso. A gente tem que saber quais são os nossos limites e as nossas possibilidades diante das situações. E a primeira é essa. A segunda é no versículo 15, né, o segundo destaque, que diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. E eu quero dar ênfase para o termo prática do bem. O que é praticar o bem? O que eu preciso para praticar o bem? Eu preciso ter um coração do bem, ou seja, um coração bondoso,
né? E o que significa ter um coração bondoso? É olhar para as necessidades das outras pessoas, é fazer as coisas por outras pessoas. E aqui eu quero fazer um parêntese de uma história bem breve que aconteceu, deixa-me ver, há uns 25 anos atrás. A gente estava morando nos Estados Unidos e quando a gente estava morando lá, no lugar onde a gente morava, tinham várias pessoas internacionais, e quando a gente está fora do local, né, onde a gente mora, é difícil você ter alguém que possa te socorrer em alguma necessidade. E tinha uma chinesa que trabalhava com o Pedro, que ela ia fazer uma viagem sozinha, ela estava sozinha lá, ela era médica, foi para os Estados Unidos sozinha para melhorar a vida e deixou a mulher, o marido e a filha na China. E ela estava sozinha. Então ela era muito solitária. E ela ia fazer uma viagem e não tinha ninguém para levá-la para o aeroporto. Naquela época não existia Uber, 25 anos atrás. Existia táxi, que era uma fortuna. E ela não tinha dinheiro para ficar gastando assim. E ela comentou com o Pedro, né? Olha, eu não tenho ninguém para me levar para o aeroporto. Daí o Pedro falou comigo, eu falei, não, eu levo ela, não tem problema. Daí ela ficou assim, nossa, sua esposa vai me levar no aeroporto? Mas por que ela vai me levar no aeroporto? Ah, porque você está precisando de alguém para levar no aeroporto. Ela falou que pode levar. Mas ela nem me conhece. Não tem problema, eu conheço você. E ela vai te levar, não sei que você não queira. Não, eu quero, mas eu queria saber por que ela vai me levar. E a gente não conseguia entender muito bem a pergunta dela, né? Porque para a gente era muito óbvio, ela está precisando, eu posso levar, eu vou levar de boa. Enfim, eu levei ela para o aeroporto, ela ficou muito agradecida, tal, e depois, quando ela voltou de viagem, ela continuou essa conversa com o Pedro. Mas por que a sua esposa me levou no aeroporto? Eu sei que a conversa vai, o Pedro acabou entrando na questão da Bíblia e falando de Jesus. Daí ela falou assim, mas quem é Jesus? Então, veja um contexto. Uma chinesa nos Estados Unidos nunca tinha ouvido falar de Jesus, por incrível que pareça. Então, o Pedro se viu numa situação muito complexa, porque ele não sabia explicar de Jesus para uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Uma coisa é a gente falar de Jesus aqui onde a gente está, né? Que todo mundo fala de cristianismo, a maioria é cristão e tal. Mas nessa situação foi bem complexa. Resumindo a história, a moça aceitou Jesus como Salvador e foi à igreja conosco por várias semanas seguidas enquanto a gente esteve lá. Vejam que o que causou isso foi uma prática do bem. Né? A gente só fez um bem para ela, a gente não esperava nenhuma retribuição. E foi a porta de entrada para falar de Jesus e ela aceitar Jesus como Salvador. Então, a prática do bem, o fato da gente ter misericórdia pelo outro, de sentir ou de sofrer com o outro aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está sofrendo, é uma maneira dele ser abraçado por Jesus. Agora, tem uma questão que é assim, fazer o bem exige um gasto de energia grande, né? Quando a gente se compromete em fazer o bem para alguém, eu tenho que pegar meu carro, tenho que ir para o aeroporto, voltar do aeroporto, gastei combustível, gastei meu tempo, uma série de coisas. Eu poderia simplesmente não me preocupar com isso. E hoje no mundo, nós temos muito mais pessoas com o coração maldoso, digamos assim, ou não bondoso, do que bondoso. Porque ter o coração não bondoso gasta menos energia. Eu só vejo as coisas para mim. Então, eu vou trabalhar para eu ter aquilo que eu preciso, para minha casa funcionar, eu só olho para aquilo que é meu. E a gente tem visto hoje as pessoas muito individualistas, né? As pessoas não olham muito para o outro, olham só para si. Então, o coração delas não está sendo esse coração bondoso de praticar o bem.
ela só olha para si, o que estaria indo contra isso daqui. E nessa mesma linha aí do que eu estou falando de coração bondoso ou maldoso, a gente pode ver em 1 Pedro 3, de 8 a 9, que diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, que é no sentido da compaixão, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Então, quando nós já acessamos a vida eterna, e provavelmente, né, vocês que estão aqui já acessaram, e a gente está num processo de desfrutar do reino de Deus, de prosperar, a gente não tem tempo de ficar olhando para prejuízo ou para pessoas que estão falando mal da gente, ou que estão com pecuinha, ou qualquer coisa que aconteça de errado. Por quê? Porque a gente está desfrutando disso. A gente está desfrutando de uma vida de bem, de compaixão, de fraternidade, como está colocado aqui. Então, dentro desse contexto, aqui de 1 Pedro, nós podemos ver algumas indicações de como nós podemos nos portar ou nos relacionar com as pessoas nos dias de hoje, nesse sentido aí. Quais são os pontos? A lição de hoje traz 3 pontos de orientações de como nós devemos nos relacionar com Deus, baseado nesse trecho e baseado também no que a gente lê sobre Jesus nos evangelhos. O primeiro ponto de como nós devemos nos relacionar com Deus é intimidade. Então, nós precisamos estar próximo de Deus. Durante todo o tempo que a gente lê nos evangelhos, né, na vida que Jesus teve aqui na Terra, ele foi íntimo de Deus. E ele sempre conversava com Deus, até nos momentos difíceis, né, quando ele estava para ser crucificado. E daí ele fala: Pai, passa de mim esse cálice. Deus fala: eu não posso, porque você está cumprindo o plano da salvação. E Jesus entende aquilo. Então, quer dizer que até no momento difícil, ele estava sendo íntimo de Deus. E essa é uma grande lição, porque muitas vezes nós vemos que quando as pessoas passam por dificuldades, a primeira coisa que elas fazem é se revoltar contra Deus e se afastar de Deus. E eu posso dizer isso por experiência própria. Quando a gente recebeu o diagnóstico de câncer de mama metastático da Esther, eu, de certa forma, fiquei revoltada. E era assim, era uma revolta muito grande contra tudo, contra todos e contra Deus. E eu abria o Facebook e eu via assim as pessoas lá com os filhos todos felizes, comemorando as coisas, tá? Eu falava assim, mas por que eu não posso fazer isso e essas pessoas podem? Era uma revolta muito grande. E eu estou citando isso porque eu imagino Jesus, filho de Deus, indo para a cruz. Vocês já pensaram que coisa mais terrível isso? Eu falo assim, meu pai me abandonou. Então, aquilo que ele sentiu é o que a gente sente quando a gente tem alguma dificuldade muito grande. Então, eu citei uma minha, com certeza cada um de vocês tem uma. O pastor Everton já citou várias vezes a questão do Heitor, né, da visão do Heitor. São situações que a hora que a gente se depara com ela, a gente se sente meio órfão. E o que Jesus nos ensina, né? Como relacionar com Deus? É intimidade. Então, eu não posso me afastar, eu tenho que me aproximar.
E na medida que a gente se aproxima de Deus, ele vai mostrando, ele vai orientando, ele vai dando forças para a gente enfrentar aquela situação. E eu falei agora do enfrentar, eu me lembrei, naquela época, eu mandei uma mensagem para um pastor, que é amigo nosso, expus a situação para ele, né? Sei lá o que eu estava esperando de resposta, mas ele respondeu assim para mim: tem que enfrentar. Só isso ele escreveu. Na hora eu fiquei até com raiva, sabe? Porque eu não queria enfrentar. Mas é bem isso, quando a situação surge, a gente tem que enfrentar. Eu tenho um irmão que desde a adolescência sempre deu muito problema com drogas, e hoje ele tem 56 anos e continua dando problema. E de vez em quando eu vejo assim no meu WhatsApp o nome dele ou da minha ex-cunhada, eu falo, ai, não. Daí eu lembro do pastor, tem que enfrentar. Então, eu oro, me aproximo mais de Deus, peço sabedoria, peço compaixão e vou e leio. Não leio na hora, eu espero, né, depois de tudo isso, e daí eu vou ler. Então, quando a gente tem situações difíceis, sejam elas quais forem, que para cada um é uma situação, a gente deve se aproximar mais ainda de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, orientação, que já está junto, né, com a intimidade. Porque na medida que a gente começa a brigar com Deus, a gente também está orando, né? A gente está colocando, ó, Senhor, como que eu faço agora, né, com essa situação? E a terceira é a obediência, né? É aceitar aquela situação e obedecer a Deus em todas as coisas, né? O que Deus fala que a gente deve fazer. Desde a questão da intimidade, né? A gente volta, porque a tendência é, vou me afastar e não vou orar. Só que a terceira é a obediência, então eu acabo voltando para a primeira. Vejam que é um círculo, né? Uma coisa acaba levando a outra. Então, esses são os 3 pontos que a lição nos mostra de como nós devemos nos relacionar com Deus. E agora com as pessoas. Vamos lá, temos alguns pontos. Primeiro, respeito. Acho que todo mundo aqui gosta de ser respeitado, né? Ninguém gosta de ser desrespeitado. Ou seja, ou numa loja, ou numa farmácia, ou na escola, ou no trabalho, ou em casa, né? A gente sempre valoriza a questão do respeito, seja na relação pais e filhos, ou relação marido e mulher, ou amigos. A gente considera que o respeito é importante. Se a gente quer ser respeitado, nada melhor do que respeitar. E aí a gente vai para Mateus 7,12, que é aquela regra de ouro dos relacionamentos, né? Da liderança. Faça aos outros o que você quer que façam para você. Então, o respeito é a primeira coisa. Respeitar todas as pessoas. Não interessa quem elas são, é respeito. Jesus, que era Jesus, Filho de Deus, respeitou todos. Ele respeitou a prostituta, ele respeitou todas as pessoas que deviam impostos, que tinham pecados. Ele respeitou todos. É isso que nós devemos fazer hoje, respeitar. Seja negro, seja amarelo, seja branco, seja indígena, seja homossexual, transexual, seja quem for ou o que for. É o respeito, é o primeiro item que nós devemos ter nesse relacionamento. Segundo, que caminha muito próximo, é a valorização. É valorizar as pessoas, sem ter discriminação, que é um pouco parecido com o que eu disse agora, né, na questão do respeito. Eu tenho um orientado de TCC, ele está terminando o curso, e logo que começou a pandemia, o menino entrou num estado de crise muito grande. E a gente não sabia o que estava acontecendo, até que um outro orientado meu
conseguiu conversar com ele e veio me dizer que esse moço é negro. Que o professor falou para ele que pessoas como ele, negra e homossexual, não tinham valor nenhum. E isso acabou com o rapaz. Ele ficou detonado, destruído. Então, é uma coisa que a gente não deve fazer, porque para Deus, todas as pessoas têm valores. Deus não faz discriminação. Quem faz a discriminação somos nós. E o julgamento não pertence para a gente. Se a pessoa está fazendo alguma coisa errada ou não, se está pecando ou não, isso pertence a Deus, não pertence a mim. E a gente tem visto muito nas redes sociais essa questão, né? Fez uma coisa errada, todo mundo cai em cima. Marília Mendonça morreu num acidente, daí já tinha aquelas pessoas que começavam a escrever: estava afastada da igreja e por isso morreu. Meu Deus do céu, o que significa isso? Então, a pessoa está afastada, ou está em pecado, ou seja, o que for, Deus castiga e mata. Que raciocínio que é esse? Né? Que Deus que a gente está falando? Se a pessoa está afastada, eu creio que o Deus de amor vai trazê-la para perto, né? E não afastá-la. Não é esse o raciocínio, mas, enfim, o ponto é, eu não devo ficar julgando. Eu devo pensar, Marília Mendonça era preciosa para Deus. Ela tinha valores. É essa que é a questão. Terceiro ponto, compaixão. Se importar com as pessoas. Que a gente volta lá na prática do bem, na questão de ter misericórdia. E a gente pode voltar no rapaz que escreveu que ia se suicidar. Então, a gente viu na resposta da Rita, da Claudineia, da pastora, que existia um sentimento de compaixão, de se importar com a pessoa, né? de querer o bem dela. Existia um sentimento de misericórdia. E foi exatamente isso que eu senti no primeiro momento. E já enviei uma mensagem para ele quando eu vi no Facebook. Eu não tinha o WhatsApp dele, eu não tinha nenhum contato. Logo na sequência, eu comecei a buscar os contatos tal dele. Ele é um rapaz que tem bolsa da universidade, tem a maior bolsa de carência e estava recebendo cesta básica mensalmente. E todos os números de celular que a gente tinha dele, a gente ligava e dava que estava desligado, não existia mais, qualquer coisa assim. Nós não estávamos conseguindo contato, até que uma pessoa conseguiu um celular que era da ex-sogra dele. Daí eu consegui falar com a pessoa, ela não tinha visto o post, ficou desesperada, falou, eu vou ver se eu descubro alguma coisa, tal. Eu sei que ela conseguiu falar com a mãe dele, a mãe conseguiu falar com ele, mas até chegar nisso, né, eu falava assim para o pessoal, mas a gente tem que ter o endereço dele na universidade, ainda mais se ele é bolsista, né? E falava, não consta endereço. Eu falava, mas não é possível, como que não consta endereço? Até que a psicóloga lá do setor me falou, olha, em sigilo, eu vou contar para você por que não consta o endereço. Ele é morador de rua. Vejam que situação, um rapaz que está no último ano do curso, que é morador de rua. E ela tinha o telefone dessas casas de acolhimento, né, que as pessoas dormem à noite, durante o dia elas ficam na rua e vão lá para dormir. E ligou lá e falaram que ele não estava mais ficando lá, que ele devia ter ido para outra casa de acolhimento. Então, a gente não estava conseguindo contato, mas, enfim, a mãe conseguiu, falou com ele, pediu para ele tirar do Facebook e tal. A mãe, pelo que eu vi no Facebook, é uma pessoa cristã que frequenta uma igreja evangélica, então parece que é uma pessoa que tem muita fé. E a gente que é mãe sente isso, né? Fica pensando assim, meu Deus, e se fosse meu filho? A mãe mora no norte do Pará, o rapaz saiu de lá, veio para cá tentar a vida, né? Que é como se fala.
e está na rua. Gente, é uma situação... Eu fiquei chocada. Sinceramente, eu fiquei chocada quando eu vi isso. Eliane, você quer falar alguma coisa? Não, não, foi o Gabriel que tirou aqui o microfone. Ah, tá, tudo bem. Sem Desculpa. problema. Não, imagine. Então, a gente se coloca no lugar da pessoa, mas ele já está sendo acolhido, a psicóloga agora vai conversar com ele novamente, ele vai se reunir com ela. Então, está sendo feito tudo aquilo que é possível. Pode falar, pastora? Sabe, nesse caso que você está nos compartilhando conosco, eu fiquei pensando assim que um rapaz sair do Pará para vir tentar a vida, ele veio com o objetivo de estudar ali, não veio para, tipo assim, né? Ah, vou para lá, não, porque tem muita gente que vive na rua, a gente trabalha, né? Vive em condição de rua, né? Que não vive na rua, mas vive naquela condição, mas por uma opção de largar a família, se rebelou com a família e tal. Outras pessoas vêm para tentar e quando chega aqui não consegue acertar, não consegue lugar para morar, não consegue. E aí, mas mesmo assim ele continuou estudando, né? Mesmo Sim. morando na rua. Então, você vê que havia um objetivo, e eu acho que a frustração vem de todo o contexto de suporte que ele não teve para continuar com o objetivo que ele queria, né? Então, eu vejo muito assim, a fragilidade, né? Nós estamos no mundo, nós mesmos, né? Somos muito frágeis, né? Nas situações, nos confrontos, né? Que a gente enfrenta na família, e aí a gente percebe o quanto nós dependemos mesmo de Deus, né? Essa aproximação que você falou de Deus, o quão é importante, né? E as pessoas, né? Porque Deus também se aproxima de nós através das pessoas, né? Exato, sem dúvida. Assim, por último, tem mais 2 itens que seriam extras do que estão lá na lição, mas que eu acho que são importantes. Não julgar, que eu até já falei sobre isso, Mateus 7,1 diz, não julgueis para que não sejais julgados. Então, ao invés de eu julgar o rapaz, olha, acho que ele não tem amor à vida, não tem amor a Jesus, ou está desviado, qualquer coisa assim. A palavra diz não julgueis. Jesus também não julgava. Em nenhum momento ele chegou para alguma pessoa e disse: você não anda porque você tem pecado, ou porque é isso, porque é aquilo, porque está endemoniado. Jesus não tomava esse tipo de atitude. E é assim também que nós devemos nos comportar. E por último, é perdoar. Mateus 18, 21 e 22, né, Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes está bom, né? Porque sete vezes, quando ele fala, já era aquele número infinito, né? E Jesus fala assim: não, Pedro, é 70 vezes 7. E isso, então, fica na questão do relacionamento. Eu acho que a questão de perdoar também é fundamental. Quando alguém fala alguma coisa da gente, ou a gente fica sabendo que alguém falou, ou alguém escreve no post da gente, né? Vocês já devem ter visto as tretas que se iniciam nas redes sociais. Então, o pastor Everton coloca lá um post dele, daí vem um fulano lá e critica o que ele colocou, daí o pastor fica bravo, vai lá e fala, mas peraí, isso daqui é meu, esse Facebook é meu, eu escrevo o que eu quero, você não tem direito a isso, e fica naquela confusão, né? Não, deixa lá, aceita no sentido de respeitar a opinião diversa da pessoa, se ele está errando, perdoa, que isso vai fazer bem para você, principalmente. Então, são esses os pontos, né, de relacionarmos com as pessoas: respeito, valorização, compaixão, e 2 aí de acréscimo: não julgar e perdoar. Esses eram os pontos e os comentários que eu tinha dessa lição. Agora, eu abro para quem quiser fazer algum comentário ou contar alguma experiência de vida sobre isso. A pastora escreveu: diante de uma mulher adúltera, em vias de ser apedrejada, Jesus pergunta: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Exatamente, muito bem lembrado, pastora, excelente. Então, pessoal, fica aqui agora a palavra aberta para manifestações aí, se vocês quiserem. Se não tivermos manifestações, eu devolvo a palavra aí para o pastor Everton, e fazer um encerramento. E acho assim que
a Bíblia não é um livro de interpretação, né? A Bíblia é um livro de vida. Tanto é que hoje, ano de 2021, mesmo depois de uma pandemia, a gente pode olhar para ela, pode ler e retirar dela todos esses pontos que são fundamentais para as nossas vidas hoje, fundamentais para nós vivermos bem, né? E usufruirmos do reino de Deus. Eu Pode acho que é falar, só eu, acho que sou eu que falo, né? Queria que mais gente falasse, gente. Mas assim, as pessoas vão falando, a minha cabeça vai refletindo assim, vários assuntos, vai trazendo à tona a nossa vida, né? O nosso dia a dia, né? Eu acho que todos são assim, né? Eu fiquei pensando, quando você fala, né, desse mundo egoísta, né, que as pessoas estão cada vez mais centradas em si mesmo, né, e é isso mesmo, né, e vem aquele texto bíblico, né, que fala, né, que no fim dos tempos o amor se esfriaria de tudo, e eu fico me perguntando, ontem mesmo eu tive uma situação que a gente sempre fala, né, que nós amamos as pessoas, amamos a Deus, amamos as pessoas, né? E esse amor, né, que a gente fala, eu ainda estou encontrando dificuldade de ver ele na prática, né? Eu acho muito bonito, né? Eu vejo assim, na minha vivência no colégio, né? A gente sempre fala para os alunos, né? Nós precisamos se importar com o outro, e a gente fica chamando o tempo todo, olha em volta, olha para o porteiro, olha para aquela que está fazendo a limpeza da sua sala, né? Perceba as pessoas, né? Porque é isso que é o amar, é você perceber o outro, né? E ontem eu estava nesses questionamentos na minha cabeça, sabe? Eu falava, poxa, eu estava vendo essas situações que eu falava, poxa, essa frase é tão bonita, né? De falar do amor do outro, mas a gente não vê na prática ações de perceber a outra pessoa, né? A situação da outra pessoa. E eu não vou falar nome, né? Mas ontem eu tive uma experiência quando eu saí da igreja aí, uma experiência assim de eu conversando com Deus, eu estava caminhando e falando com Deus, né, conversando ali com Ele, e de repente eu tive uma experiência. Aí na hora é como se Deus falasse para mim: você está vendo essa pessoa? Eu mandei para dizer para você que ela se importa com você, né? E nossa, eu voltei para casa, sabe, com uma alegria tão grande, porque eu falei, Deus, e eu estava ali, eu sou daquela que fico conversando com Deus, né? Mas Deus, como não sei o quê, não sei o que lá, e vou caminhando e falando com Deus, né? E aí Deus, como Deus falasse assim, tá vendo? Ainda existe pessoas que se importam, né? Mas não nas palavras, né? Porque as palavras, gente, eu falo que tem hora que eu fico cansada, fico uma semana sem entrar em Instagram, Facebook, e nessas coisas, Facebook eu nem entro mais, né? Mas eu fico assim uma semana assim, porque eu fico cansada das palavras, né? Das palavras que existem, muitas palavras, né? Nos nossos grupos são muitas palavras, né? E eu fico vendo assim que a prática está diminuindo. A palavra tá tomando conta, né? Porque a palavra é muito fácil você falar, né? As belas palavras, né? Até da Bíblia, né? A gente vê assim, as palavras da Bíblia são lindíssimas, né? Mas eu tenho sentido a falta da prática mesmo, né? E essa prática a gente me fez lembrar do texto bíblico, né? Que me lembra assim que acho que a gente está vivendo aí os últimos tempos, né? Porque o amor parece que anda se esfriando, né? Em torno de nós, né? E aí você para e olha assim as pessoas à sua volta e elas conversam, falam, não sei o que, contam. Cada um vai para o seu lado e você fica parado e você fala, puxa, cadê o amor? A prática desse amor, né? Então, assim, só queria compartilhar isso. Mas, pastora, falando em prática, ontem eu vi as fotos, você inclusive que postou, e um videozinho das crianças no Colégio Piracicabano cantando. E fiquei até emocionada em ver aquelas crianças pequenas. Lembrou das suas crianças. Lembrei das minhas crianças. E também, assim, de que missão linda que a igreja tem com o colégio, né? Sim. Isso é uma prática do bem. Sim. Sem dúvida nenhuma. Ainda esses dias eu ouvi um grande influencer aí do Instagram, de todo lugar, ele é cristão, e ele está comprando uma rede de escolas para, ele chama de blindar as crianças para Jesus. Ele quer falar de Jesus nessas escolas. Então, nós temos isso, né? E
Que bom que ele está Sim. fazendo isso, eu acho ótimo, Sim. porque o colégio já faz isso. E a gente vê tantas músicas ruins aí, as pessoas cantando, daí vendo as crianças lá cantando, falando de Jesus, falei, gente, que coisa linda, né? Pena que muitas pessoas, até da igreja, não conseguem mais ver isso como uma missão e como uma prática do bem, e como isso é importante, né? As crianças que foram contemporâneas, tanto da Esther quanto do Rafa, e a gente acompanha, todos eles são exemplos de vida. Então, é Eu, uma prática muito bonita. acho que o que a gente tenta, e não é fácil, né? Porque nós estamos engolidos aí por uma mídia muito forte, e a gente não tem estrutura, não temos dinheiro, né, para fazer, para contrapor essa mídia. Então a gente vai naquilo que a gente tem nas mãos mesmo, né? Mas a nossa luta é o Natal, né? É lembrar, e eu sempre falo isso, o Natal é de Jesus. Natal significa nascimento de Jesus, né? Então é lutar para que as crianças lembrem disso, né? Vem, tá chegando Natal, pois nasceu o Salvador, né? É lembrar que o Natal é de Salvador, porque a mídia, o comércio, antes mesmo de você pensar, mal acabou a ações de graça, o pessoal já estava vendendo bolinha de Natal, né? Já tinha um Papai Noel na porta da loja vendendo as bolinhas de Natal. Então, você vê que é forte o comércio, a mídia, né? E aí você fica ali timidamente falando, não, vamos cantar o Natal, vamos cantar o Natal. E assim, a gente tem professores excelentes em ensino religioso, né? O pastor Hector está aqui conosco, a Neia, né? Que é a esposa do pastor Júlio Guevara, que, gente, ela abraça junto mesmo, sabe? Então, a gente tem uma equipe boa ali no colégio que ainda, né? Não é fácil, viu, gente? A situação não está muito boa, não. A gente está vendo o barquinho balançando e a gente está ali, né? Até eu brinco, né? Jesus está nesse barquinho, vamos continuar. Pastor? Eu estava esperando se alguém tinha mais alguma consideração. É legal a gente pensando no tema aqui da nossa aula, né, dessa lição aqui, quase no final da revista, que ela fala sobre maturidade, né? E um dos temas, né, da maturidade cristã é conseguirmos nos relacionar com Jesus. E aí tudo isso que a gente falou, né, de respeito, de cooperação, dessa intimidade com Deus nos leva. E muito válido para esse tempo nosso, né? Quem já viu aquele documentário lá do dilema das redes sociais, a gente acabou abordando várias vezes, falando sobre redes, a história que a Mariana contou, e aí fala que um dos usos das redes sociais é promover esse extremismo, né? Ou promover no sentido assim, ela citou até o pastor posta alguma coisa, alguém vem, já fala, e outro já fala, e de repente já viraram inimigos para sempre. Mas é essa questão da gente ter esse discernimento de que, voltando aqui no tema da nossa igreja aqui, que a gente sempre fala de amar a Deus, amar as pessoas, anunciar o evangelho, respeitando, com compaixão, mas demonstrando esse nosso amor a Deus, que primeiro nós recebemos esse amor de Deus, a Bíblia fala que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, essa compreensão, né? Nós vamos conseguir viver esse amor quando nós entendermos que esse amor não vem de nós, não é um esforço que eu acordo cedo fazer, hoje eu vou amar essa pessoa porque eu preciso amar, não. Eu amo porque Deus me amou primeiro, entregou seu próprio filho por mim, então eu amo a Deus de volta, é uma reação ao amor de Deus, eu demonstro esse amor para as pessoas que estão ao meu redor, pegando a fala da pastora no final também, isso deve acontecer de forma prática, né? Não é uma teoria, um livro que eu leio ou alguma coisa que eu penso, mas isso vem de dentro de mim, transborda, se transforma em alguma coisa prática, e eu demonstro esse amor também anunciando o evangelho. E eu posso anunciar o evangelho dando carona para a pessoa ir para o aeroporto, eu posso anunciar o evangelho ajudando uma pessoa, até a gente vê exemplos, né, de coisas simples, né, porque para a gente é coisa natural, que faz tanta diferença na vida de uma outra pessoa. Às vezes a pessoa ninguém se preocupou com ela, ninguém teve uma palavra, um gesto, uma atitude daquela forma. Então essa vida como Jesus, eu acho que é o desafio, e pensando nesse contexto que a gente vive de não pós-pandemia totalmente ainda, mas passando essa situação toda, essa marca do amor, né, essa marca de viver como Jesus viveu, é que faz diferença na vida
do cristão, no cristianismo, né? Na expressão do amor de Deus ao mundo. Então, que Deus nos dê sabedoria, graça, direção para vivermos, né, como Jesus, para que possamos nos relacionar com as pessoas como Jesus, com sabedoria, graça, respeito, compaixão, instrução, orientação, no sentido de demonstrar o que é o reino de Deus, o amor de Deus, que veio para nos salvar e veio para nos levar para perto dele. Claudineia levantou a mão antes da gente orar. Sobre a rede social, né, de você colocar as coisas e acabar discutindo, só uma dica. Tem uma pessoa que toda quinta-feira, quando eu coloco o meu quinta-feira eu uso preto, a pessoa coloca que eu uso branco. Tô brincando. Eu tenho que deletar o comentário de um metodista que vai lá e escreve que a igreja não é assim, que a igreja não tem que comprar essa causa, que na igreja não tem isso. Aí eu posto na outra semana a mesma coisa, eu tenho que ir lá e deletar o comentário dele para não entrar em discussão. Aí o que eu fiz? A partir de um certo momento, isso já até antes da pandemia, para não chatear a pessoa, não bloquear a pessoa, eu só coloquei que ela não veja as minhas notificações. Tem como você configurar que todas as pessoas vejam a sua notificação, exceto fulano. Então, essa pessoa não vê a minha notificação. A partir daí, ele não comentou mais. Aí, ele passou a comentar no da Nicéia. Ensinei a Nicéia. Falei, Nicéia, faça isso. Ele não aceita que a igreja metodista compre a causa. Vocês já devem, os mais antigos aí da igreja, já devem saber quem é, que ele não está na Betânia, ele está em outra. Aí, eu fiz isso, para não entrar em atrito. Primeiro, eu fui no privado, falei, por favor, não faça esse comentário, não é uma causa minha, é uma causa mundial, na verdade, né? Porque ela começou na África, não começou no Brasil. Não é uma causa minha, e é uma causa real. Eu peguei e falei, eu vivi na pele. Eu comprei a causa porque eu vivi isso. Não adiantou. Ele continua. Aí eu simplesmente bloqueei. Então, é só uma dica. Se alguém tiver alguém lá falando, coloca para aquela pessoa. Para não ser chato de bloquear a pessoa, coloca a opção da pessoa não ver a sua notificação. E funciona. É um exemplo, né, desse extremismo que a gente vive nas redes, né? Mas que Deus nos dê sabedoria, graça, direção para nos relacionarmos como Jesus e assim testemunhar desse amor poderoso. Eu vou falar um pouquinho hoje à noite de Natal como uma fonte de esperança, ou olhar para a história do Natal como esperança, e algumas coisas, olhando lá para o texto de Lucas, como que o Natal nos traz esperança. No meio de toda essa confusão que as pessoas nem sabem o que é Natal mais, ou esquece o que é Natal, ou faz de conta que não sabe o que é Natal, ou inverte as questões, que a gente possa olhar para essa história com esperança e a certeza desse amor que nos alcançou, e que esse Deus que deseja nos usar para alcançar outras pessoas, manifestando de forma prática o amor dele que nos alcançou. Então vamos orar, depois a gente tira foto, agradecendo a Deus pela nossa aula, pelo nosso momento, e que Deus continue a nos conduzir sempre. Senhor Deus de graça, amor e paz, nós bendizemos o teu nome, bendizemos, Deus, por podermos ouvir da tua palavra, ouvir, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nós. E pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para nos relacionarmos uns com os outros. Senhor, com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que nós convivemos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, com as pessoas, Deus, que nós encontramos pelas ruas, pelos locais que nós passamos. Que o Senhor, ó Pai, nos dê sabedoria para vivermos e nos relacionarmos como teu Filho Jesus, demonstrando amor, graça, compaixão, respeito, e que tudo isso, Deus, possamos demonstrar pelo fato de entendermos que o Senhor nos amou primeiro, que o Senhor, ó Pai, entregou o seu Filho, enviou o seu Filho Jesus para vir a essa terra por amor a cada um de nós. Nos dê sabedoria, direção, orientação, para que permaneçamos sempre seguindo a tua palavra, a tua vontade e vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos agradecidos por essa aula, pedimos a tua bênção sobre o nosso domingo e pedimos, Deus, que a tua palavra entre em nossos corações e nos leve a vivermos, a termos atitudes práticas para com aqueles que nos cercam, de amor, de graça e de respeito, demonstrando sempre a tua vontade, a tua palavra, a tua verdade. Nós oramos agradecidos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém.